Olá pessoal, esse é o canal Folha Beta e hoje nós vamos falar aqui sobre alguns aspectos relacionados às enzimas, generalidades enzimáticas, né? E aqui você tem o casal Leonor Michaelis e Maud Menten. São eles que, ao longo de seus estudos relacionados às enzimas, eles conseguiram elaborar, né, o gráfico de Michaelis-Menten. O gráfico que mostra que à medida que você aumenta a concentração de substrato, a velocidade enzimática aumenta, mas até atingir um platô, tá bom? Isso a gente também vai explorar em outros vídeos aqui e ao longo desse assunto sobre enzimas. O termo enzima foi cunhado em 1877 por esse fisiologista alemão, né? Ele primeiro usou esse termo aqui, que deriva da palavra grega. En quer dizer dentro, e zimos quer dizer levedura, ou seja, dentro da levedura, né? A grande maioria das enzimas são proteínas, tá? As enzimas que a gente vai estudar aqui são proteínas. Existem substâncias como moléculas de RNA, chamadas de ribozimas, que têm atividade enzimática, tá? Mas aqui a gente vai se ater às proteínas. Bom, qual é a função primordial de uma enzima? Uma enzima, ela acelera a velocidade das reações, tá? Então as enzimas são, na verdade, catalisadores orgânicos. A função da enzima é aumentar a velocidade das reações bioquímicas. De fato, olha, essa reação aqui catalisada pela orotodina 5-fosfato descarboxilase, que é uma enzima relacionada à biossíntese de uma pirimidina, tem meia-vida de 78 milhões de anos. O que quer dizer isso? Quer dizer que o monofosfato de orotidina ele será convertido em monofosfato de uridina em um intervalo de tempo de 78 milhões de anos sem a enzima. Mas quando você coloca a enzima, essa reação acontece em 25 milissegundos. Então veja o quanto a enzima acelerou esse tempo de reação. Tá bom? Então, esse é a função da enzima, acelerar a velocidade das reações. Bom, e aqui a gente tem uma família de enzimas, né? Algo bem resumido, tá? Aqui não, nessa figura não estão todas as enzimas, não, e nem todas as famílias de enzimas, tá? É bem resumido. Mas aqui dá para ver que algumas enzimas a gente chama assim, ó, ligases, transferases, oxirredutases, hidrolases, liases, isomerases. Nós vamos avaliar cada uma desses termos, né, o que fazem essas enzimas, né, essas ligases, isomerases, oxirredutases. E se você perceber, você vai ver que, genericamente, as enzimas terminam com ase. Então quer dizer que tudo que termina com ase é enzima, por exemplo, ligase, ATPase, protease. Nem tanto. Por exemplo, tripsina, pepsina, pitialina são enzimas, não terminam com ase. Tá? Mas em relação à nomenclatura das enzimas, a gente vai avançar um pouco mais adiante, né? E aí abordar isso de maneira mais profunda, tá bom? Tá aqui, ó, nomenclatura das enzimas, né? Bom, vamos começar pela IUPAC, a Comissão de Enzimas da União Internacional de Bioquímica e Biologia, ou seja, a instância da IUPAC, né, que normatiza a nomenclatura das enzimas. Ela diz o seguinte, olha aqui, ó, nome comum, nome trivial, baseado no substrato e no tipo de reação que a enzima catalisa. Então, por exemplo, lactase. A lactase catalisa a hidrólise da lactose. Amilase. A amilase promove a hidrólise do amido, né? DNA polimerase. Catalisa a síntese do DNA. Olha, termina tudo em ase, né? Tá interessante, mas pitialina não termina em ase e é enzima, é o nome trivial. Triquimiotripsina não termina em ase, é um nome trivial. Pepsina, a mesma coisa. Então, não é uma regra absoluta. Temos o nome sistemático. Por exemplo, o nome sistemático descreve detalhadamente a reação catalisada, incluindo o substrato e o tipo de reação. A lactase tem o nome sistemático de beta-D-galactosídeo galactohidrolase, indicando que essa enzima aí hidrolisa o beta-D-galactosídeo. Esse é o nome sistemático, não é?
Veja, a IUPAC ela tenta normatizar a nomenclatura das enzimas e está correto isso, porque senão a gente não tem como organizar as informações sem sistematização. Agora veja aqui, ó. Classificação EC, a Enzyme Commission, tá? Cada enzima recebe um número EC composto por 4 números separados por pontos. Então vem EC, aí vem os 4 números. Cada número fornece informações específicas sobre a reação catalisada por essa enzima. Você vai ver essa indicação nos livros, nos artigos científicos, é uma indicação bastante precisa, tá bom? Então veja bem, ó. O primeiro número é a classe, é o tipo principal da reação. Depois vem a subclasse, que é o tipo de substrato ou grupo envolvido. Aí vem a subclasse, subclasse, né? Bom, detalhes adicionais sobre a reação. E vem o número sequencial. Esse número sequencial ele vai indicar uma indicação única da enzima dentro da subclasse. Vamos ver isso na prática como é que fica. Olha só. EC32123 é a lactase. Olha o que quer dizer esses números. 3 quer dizer que é uma hidrolase, porque é uma enzima que catalisa a quebra de ligações com a adição de água. 2 é uma glicosilase, né? Enzimas que hidrolisam ligações glicosídicas. Depois vem o número 1, dizendo que hidrolisa especificamente o glicosídeos. Aí vem o número 23. O número 23 é o número sequencial específico para a lactase. É assim que a IUPAC tenta normatizar. Tenta não, né? É assim que a IUPAC normatiza a nomenclatura para as enzimas. Eu falei tenta, por quê? Porque os livros de bioquímica, eles vão utilizar o termo beta-lactase. Sempre assim, tá? Porque é um nome que já foi consagrado. Os livros vão utilizar alfa-amilase salivar, pitialina, tripsina, quimiotripsina, porque esses termos já foram consagrados. Mas a IUPAC, né, a Comissão de Enzimas da União Internacional de Bioquímica e Biologia Molecular, normatiza colocando essa numeração aí, tá bom? Então, beleza, né? Fácil. É mais fácil lactase do que EC32123, tá? Beta-lactase. Bom, e agora é o seguinte, as enzimas têm cofatores, coenzimas, grupos prostéticos, e o que é uma coisa e o que é outra? Então vamos ver aqui, olha aqui, ó. Cofator é uma substância não proteica que é necessária para a atividade da enzima. Pode ser um íon inorgânico, como magnésio, zinco, ferro, ou uma molécula orgânica complexa. Qual a função do cofator? É auxiliar, estabilizar a estrutura da enzima, ou então o cofator participa diretamente na reação catalítica, muitas vezes atuando como doador ou aceptor de elétrons, tá bom? Exemplos de cofatores: os íons como magnésio, como está ali em cima, zinco, ferro e assim por diante. Tá, e o que é uma coenzima? Uma coenzima é um tipo específico de cofator, né? Mas veja, um tipo específico de cofator orgânico, geralmente derivado de vitaminas, tá? São moléculas complexas que se ligam temporariamente à enzima durante a reação. Quais são as funções das coenzimas? Atuam como transportadores de grupos químicos ou elétrons entre diferentes reações, né? Não ficam permanentemente ligadas à enzima, se associam às enzimas no momento da catálise, tá? E depois se dissocia. Exemplos de coenzimas é o NAD, o FAD e a própria coenzima A. Feito? Agora, o que é um grupo prostético? É um tipo de cofator orgânico ou inorgânico que está firmemente, muitas vezes covalentemente ligado à enzima. Olha que interessante. Diferente das coenzimas, ele não se dissocia da enzima após a reação, tá bom? Função, ele participa diretamente da catálise, muitas vezes fornecendo sítios, né, ativos adicionais ou estabilizando intermediários reacionais. Exemplos de grupos prostéticos: o grupo M na hemoglobina ou na catalase e a biotina na enzima carboxilase.
O grupo M na hemoglobina aqui é aquele em que você tem o ferro no meio, né? 4 anéis pirrólicos que por meio de átomos de nitrogênio coordenam um ferro central. Aqui tem uma tabela, algumas enzimas e seus cofatores, coenzimas e grupos prostéticos. Vamos dar uma olhada em algumas coisas, mas depois você pode avaliar a tabela aqui com mais tempo, né? Vamos ver algumas coisas só. Olha aqui, ó. A anidrase carbônica tem o íon zinco como cofator, né? Qual a função da anidrase carbônica? A anidrase carbônica, ela une água e CO2 para formar ácido carbônico, né? Mas ela também dissocia o ácido carbônico em CO2 e água, tá bom? A catalase, né? Que a catalase tem um grupo prostético, que é o grupo M, olha aí, o qual a gente já falou, né? Bom, a catalase dissocia, né, o peróxido de hidrogênio em água mais oxigênio. Então depois você pode olhar essa tabela aqui com mais detalhes, né, com mais tempo, tá bom? Bom, as enzimas, elas têm sítios ativos. E o que é um sítio ativo? Um sítio ativo inclui tanto o sítio de ligação, então olha que interessante, que posiciona o substrato, quanto o sítio catalítico. Como assim? Então vamos ver de novo. O sítio ativo, ele compreende 2 outros sítios. O sítio de ligação e o sítio catalítico. Isso tudo é o sítio ativo, tá bom? Em todas as enzimas cuja estrutura espacial é conhecida, os sítios ativos apresentam um formato de fenda ou de fresta, gerando um ambiente hidrofóbico, como se fosse um bolso, assim, ó, como aqui na hexocinase. Tá bom? E a água, ela só vai estar presente no sítio ativo se ela for reagente, senão ela é excluída do sítio ativo, tá bom? O sítio ativo normalmente é formado por poucos resíduos de aminoácidos. O sítio de ligação, como eu disse, ele orienta o substrato, ele posiciona o substrato, preparando para a catálise, mas ele não atua diretamente na catálise, porque quem vai fazer isso é o sítio catalítico. Tá bom? O sítio catalítico é o local onde de fato acontece a catálise. Tá? Está localizado dentro ou próximo ao sítio de ligação. Agora a gente tem isoenzimas. Iso em grego quer dizer igual. Olha aqui, ó. São enzimas com funções idênticas, mas que possuem pequenas diferenças estruturais. Essas isoenzimas, elas são importantes. Vamos ver aqui, ó. Tem a CKMM, que está presente aqui no músculo esquelético. Você tem a CKMB, que está presente sobretudo no coração, e você tem a CKBB, que é uma enzima específica para o sistema nervoso. E o doseamento plasmático de uma forma ou de outra pode indicar uma lesão em um desses órgãos. Por exemplo, o aumento de CKMB no plasma pode indicar um infarto, porque essa enzima está mais presente no coração. Mas um aumento plasmático de CKMM pode indicar, por exemplo, rabdomiólise, não é? Porque essa enzima está mais presente aqui na musculatura esquelética. Então, conhecer as isoenzimas é importante e tem valor diagnóstico, como você viu. Bom, e como é que é o modelo de catálise enzimática? É simples, como está mostrado aqui. Olha ali, ó. A enzima reage com o substrato, formando um complexo enzima-substrato, que é um intermediário, né, um complexo de transição. A enzima converte esse substrato em produto e ainda permanece ligado ao produto durante um intervalo de tempo, e depois a enzima se dissocia do produto, mas a enzima está novamente pronta para reagir com outro substrato. Não é? Então a enzima não é consumida no processo de catálise. Isso é muito importante, porque existem alguns catalisadores químicos que eles são, sim, consumidos no processo de catálise. E a enzima não é consumida. Você vê, ó, a enzima reage com o substrato, converte o substrato em produto, né, e libera o produto. E depois a enzima vai reagir de novo com o substrato. Ela não foi consumida no processo. Interessante, né? Pois bem, olha aqui, ó. Diferenças existem entre catalisadores inorgânicos, como íons metálicos, e as enzimas. Quais são essas diferenças? Ó, as enzimas são mais eficientes e podem acelerar reações, como a gente viu aqui, em até 10 elevado a 14 vezes, né? As enzimas são específicas, elas catalisam reações envolvendo, às vezes, apenas um único reagente.
As enzimas são estereoespecíficas e não produzem subprodutos reacionais. As enzimas operam em condições amenas de temperatura e pressão. Isso é importante. As enzimas operam em condições padrões. Então, as enzimas têm pH específico, temperatura específica. Existem enzimas que atuam em pH ácido, como é o caso da pepsina gástrica. Outras enzimas, elas atuam em pH já mais alcalino, como é o caso da alfa-amilase pancreática, né? Ou das carboxipeptidases pancreáticas. Elas atuam em pH alcalino, lá no duodeno. Tá bom? Bom, as enzimas podem ser altamente reguladas, isso é interessante, por fatores extrínsecos às reações, né? Tanto por ativadores como por inibidores. A regulação da função enzimática é algo bastante importante. A gente vai ver um pouco aqui e vamos falar mais da regulação enzimática, né? Sobretudo regulação alostérica, em outros vídeos. E isso aí é muito importante. Como você vê, o assunto de enzimas é extenso. Eu não estou suportando mais. Aqui a gente tem as classes das enzimas. Então é interessante saber isso, porque você fala, tá, isso aqui é uma oxirredutase. O que faz uma oxirredutase? Uma oxirredutase catalisa reações de oxidação e redução. O substrato oxidado é o hidrogênio, né? E o doador de elétrons, ou um doador de elétrons. Então tá aqui, olha aqui, ó. Conversão de lactato em piruvato pela lactato desidrogenase. E uma transferase, o que ela faz? Uma transferase é uma enzima que catalisa a transferência de grupos entre duas moléculas, transfere grupos. O doador pode ser um cofator, uma coenzima, que carrega o grupo a ser transferido. Então vamos ver aqui, olha aqui, ó. A fosforilação da glicose do carbono 6 pela glicosinase, né? O ATP é o doador do grupo fosfato. Então o que a enzima fez? O que a glicosinase ou glicoquinase fez? O que ela fez? Ela retirou o grupo fosfato do ATP e transferiu para a glicose, para o carbono 6 da glicose. Formou glicose 6-fosfato. Tá bom? Hidrolase. O que é uma hidrolase? Catalisa a reação de hidrólise de várias ligações covalentes. Olha aqui, ó. Carbono-carbono, carbono-oxigênio, carbono-fósforo, né? Fósforo-oxigênio. Vamos ver um exemplo de hidrolase? Sim, vamos ver aqui, ó. Pepsina é uma hidrolase? É. Por quê? Porque ela hidrolisa a ligação peptídica. Deixa eu ver outra hidrolase. Alfa-amilase salivar. É uma hidrolase? Sim. Por quê? Porque ela hidrolisa, ela quebra, ela promove a cisão de ligações glicosídicas alfa-1,4 do amido. Bom, e as liases, o que elas fazem? Catalisam a formação de ligações duplas por adição ou remoção de grupos químicos. Forma duplas ligações, tá bom? E as isomerases? As isomerases convertem uma substância em seu isômero óptico. Quer ver? A L-alanina é convertida em D-alanina. Por quê? Porque a isomerase converteu a L-alanina em seu isômero óptico D, né? Dextrorotatório, D-alanina. Feito? E as ligases? Ligases ligam. Promove a união de duas moléculas utilizando a cisão de um nucleosídeo de fosfato, como é o caso do ATP. As ligases, elas precisam da energia do ATP para unir duas moléculas, tá bom? Tá, mas a enzima, ela realiza a catálise de que jeito? O que é que a enzima faz que ela consegue catalisar uma reação? Você vai responder desse jeito. A enzima, ela reduz a energia de ativação. Ó, elegante isso. Mas o que é energia de ativação? É a quantidade de energia que é necessária para fornecer aos reagentes para que a reação de fato aconteça. Tá bom? Então vamos, olha aqui esse gráfico aqui, tá vendo? A linha vermelha, sem a enzima. A energia de ativação tem que ser maior, você precisa de mais energia para que a reação aconteça. O que é que a enzima faz? Ela diminui a energia de ativação e faz com que o substrato consiga ser convertido em produto. Está ali com a enzima, aquela linha azul, né, diminui a energia de ativação. Fácil, né? E se você falar assim, tá, estado de transição ou complexo ativado que eu vi escrito ali, o que é isso? É a forma molecular intermediária entre o reagente e o produto. Tá? Ela existe no alto da barreira energética e é altamente instável. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando a enzima interage com o substrato, forma o complexo enzima-substrato. Esse complexo é altamente instável. Por quê? Porque o substrato será convertido em produto. E depois você tem um tempo
de formação do complexo enzima-produto, que também é altamente instável, vai se dissociar, a enzima vai se dissociar do produto, porque a enzima precisa se dissociar do produto para encontrar outro substrato e iniciar outro processo de catálise. Muito bem, entendido isso, se você fala assim, tá, mas é muito difícil explicar isso aí, né? Mas olha essa figura aqui embaixo, ó. Sem a enzima, é como se você rolasse uma rocha, morro acima, é difícil, né? Mas a enzima promove um atalho, ela diminui a energia de ativação. Tá, e se eu fosse explicar isso para alguém? Diminuindo a energia de ativação, você faz um atalho. Em vez de você subir uma subidona, você corta esse caminho aqui. Diminuiu a energia de ativação e aí a reação consegue acontecer. Como que a enzima faz isso? Como é que a enzima diminui a energia de ativação? Elas conseguem fazer isso por meio de algumas estratégias. Vamos ver algumas aqui, ó. Catálise geral ácido-base. Elas transferem prótons da enzima para o substrato e isso diminui a energia de ativação do substrato e o substrato consegue ser convertido em produto. Uma outra forma de estratégia de catálise é catálise covalente. Formam-se ligações covalentes entre a enzima e o substrato com o propósito de, novamente, reduzir a energia de ativação. Catálise por íons metálicos. As enzimas estabilizam estados de transição. 1/3 das enzimas conhecidas usam íons metálicos nas reações catalíticas. Enzimas muitas vezes usam as 3 estratégias de catálise em conjunto. Chegamos ao modelo de interação enzima-substrato. Olha aqui, ó. Normalmente a gente aprende que as enzimas interagem com seus substratos da mesma maneira ou similar com que uma fechadura interage com a chave. E esse modelo chama-se chave-fechadura. É um modelo que não é mais considerado, porque o modelo chave-fechadura implica na interação entre enzima e substrato de maneira tão alta, ou seja, tão energeticamente favorável, que depois o substrato sendo convertido em produto não se desligaria mais da enzima. Ou seja, o substrato atuaria quase como um inibidor enzimático irreversível. E de modo que Daniel Koshland, que é esse senhor aqui embaixo, ele propôs o modelo de encaixe induzido. Nesse modelo, o sítio ativo enzimático ele não é exatamente complementar ao substrato. Nesse modelo, o sítio ativo enzimático ele é assim, e à medida que se aproxima do substrato, aí sim ele adquire a forma do substrato e catalisa o substrato, convertendo o substrato em produto. Esse modelo enzimático, então, foi chamado de modelo de encaixe induzido. E atualmente ele é muito mais aceito do que o modelo de chave-fechadura, tá bom? E o modelo de encaixe induzido realmente parece ser o mais adequado para a função enzimática. Bom, as enzimas, sendo proteínas com atividade catalítica, elas estão sujeitas aos mesmos fatores que afetam as proteínas. Então, os fatores que afetam a atividade enzimática são a temperatura. Se você aumentar muito a temperatura, você vai desnaturar a enzima. Inicialmente, quando você aumenta um pouquinho a temperatura, a catálise, a velocidade de catálise da enzima aumenta. Mas se você continuar aumentando a temperatura, você desnatura a enzima, tá bom? A mesma coisa com pH. Enzimas atuam em valores de pH específico. Por exemplo, pepsina, pH ácido, né? A alfa-amilase salivar, pH alcalino. Deixa eu ver mais uma aqui. Deixa eu ver. A quimiotripsina atua em pH alcalino também. E assim, cada enzima tem o seu pH ótimo. A variação do pH implica em mudança das cargas elétricas na superfície da enzima e isso desnatura a enzima, tá bom? Concentração do substrato, né? Esse aqui, ó, aquele ali é o gráfico de Michaelis-Menten. Algumas enzimas não seguem esse gráfico, mas isso é um outro assunto, né? E seria um assunto muito mais específico e a gente não vai tratar disso aqui agora. Mas do que trata o gráfico, né? O gráfico trata do seguinte: à medida que você aumenta a concentração do substrato, a velocidade de catálise também aumenta, mas isso aumenta até atingir um platô. Esse platô é onde você tem a atividade máxima de catálise. Por mais que você aumente a concentração do substrato, a velocidade da enzima não vai mudar.
Inibidores são moléculas que reduzem ou impedem a atividade da enzima, né? Elas podem ser, os inibidores podem ser competitivos, ligando-se ao sítio ativo e comprometendo, né, a atividade da enzima. Um inibidor competitivo é aquele que compete com o substrato pelo sítio ativo da enzima, mas os inibidores podem também ser não competitivos. Nesse caso, o inibidor não compete com o sítio ativo junto com o substrato. Moleza, né? Fácil. O assunto de enzimas é muito fácil, mas a gente precisa estudar. Aí, chegamos ao fim, não doeu nada. E se você gostou, deixa um like aqui no nosso vídeo, né? Considere se inscrever no nosso canal e deixa aqui comentários de quem é esse pessoal aqui que também gosta de enzimas. Na verdade, eu gosto da música deles. Se você sabe quem é esse pessoal, coloque aqui nos comentários. E se você tiver alguma dúvida, também coloque aqui nos comentários que a gente busca resolver as suas dúvidas, tá bom? Então, muito obrigado por ter assistido e até mais. Tchau! Chegamos ao final dessa abordagem. Uma de nossas fontes bibliográficas para o desenvolvimento desse conteúdo foi o livro intitulado Bioquímica Clínica. Se você quiser adquirir essa obra e mais de 300 outros títulos com 30% de desconto, consulte nosso catálogo e entre em contato. Se você gostou desse conteúdo, apoie nosso canal com seu like e considere se inscrever, fazendo parte da Folha Beta. Obrigado.